Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos dar continuidade falando do livro lindo, poderoso, maravilhoso que é a nossa Bíblia. E hoje a gente chegamos no 8º profeta menor, que é chamado o profeta Abacuque. Olha, no livro de Abacuque, tem no seu autor do seu livro, ele tem 3 capítulos, né? Desses 3 capítulos a gente vamos discorrer o que o Abacuque escreveu no seu livro, relatando para o seu povo. O livro de Abacuque é escrito, né, pelo profeta Abacuque em torno de 605 a 600 anos antes de Cristo, ou seja, foi o período de 5 anos. E o seu propósito era guiar o povo de Israel em direção à fé em Deus. E durante o período terrível, conturbado que seguiria, ou seja, é uma circunstância que o profeta Abacuque ia passar, e o povo também, o povo de Israel. E qual é o seu significado do seu nome, né? O profeta Abacuque é aquele que o abraça. Ou seja, a gente, ser humano, precisa de um abraço. Para um abraço amigo, um abraço de irmão, um abraço de irmão em Cristo. Por quê? Porque a gente passa por tantas coisas nessa vida terrena, que um abraço pode salvar uma vida, pode salvar uma alma, pode tirar ele do Sheol, do Gehenna onde vai ser lançado. E com isso, com esse significado, Abacuque é aquele que o abraça, sente o abraço de Deus aí em você. Você está vendo esse vídeo, que Jesus te ama, Ele está te abraçando hoje e Ele te quer bem. E no ano 600 a 605 a.C., que o profeta Abacuque escreveu, é no reinado final do sul de Israel. Tem o reinado norte, que fica ali o reinado de Samaria, o reinado sul, que é o reinado de Jerusalém. Né? E havia injustiça e idolatria e a ameaça crescente da Babilônia. A Babilônia, o rei Nabucodonosor II, lançando inflamações, vai ser destruída a sua cidade vai ser destruída. E o Abacuque fala: não acusas Israel? Confessa a Deus a sua dificuldade. Será que Deus é bom, e mesmo com tanto mal no mundo? Aí entra a lamentação, chamando de atenção de Deus para a injustiça. Ou seja, né, o Abacuque faz 2 reclamações do seu livro diante de Deus. E dessas 2 reclamações há 2 respostas que Deus dá para ele, para o profeta Abacuque. E o profeta Abacuque, vendo ali a idolatria, a injustiça acontecendo com o povo de Israel do lado sul, sendo a mesma coisa estava acontecendo também do reino do norte, que o povo roubando, havendo injustiça entre os ricos e os pobres, como aconteceu no profeta Naum, né? O profeta Ageu, que o povo de Israel estava indo para o lado sombrio do ser humano, indo adorando aos outros deuses e havendo injustiça sobre os pobres, os ricos querendo ficar cada vez mais ricos, né, com tributos, com roubalheira, e os pobres, né, sendo mais oprimidos ali do povo de Israel. E com isso o profeta Abacuque, vendo essa situação, essa circunstância, ele reclama a Deus. 2 reclamações, né? E a reclamação de Abacuque
está escrito no capítulo 1 e o capítulo 2, Abacuque e Deus. As duas reclamações de Abacuque. A primeira é a Torá, que está escrito na Abacuque capítulo 1, versículo 2 a 4. A Torá é negligenciada, a violência, a injustiça e a liderança corrupta. Ou seja, o profeta faz clamor e nada de resposta. Ou seja, o profeta Abacuque, ele vê tanta corrupção, tanta injustiça pela liderança do povo de Israel, que ele faz: Senhor, o que fazer? Nos ajuda. É que está sendo pesado demais esses tributos, essas coisas que estão acontecendo, que as nossas autoridades estão fazendo injustiça com o seu povo, ouvindo corrupção. E Deus dá a resposta para o profeta Abacuque. Que a primeira resposta é que Deus está vendo tudo e está levantando os babilônicos para devorar Israel e a sua injustiça e a maldade. Ou seja, Jesus, ele está vendo todas essas coisas. O que você está passando hoje, Jesus, ele está vendo. Jesus está olhando tudo, está anotando tudo para o dia do grande turno branco. Com as pessoas que não aceitaram Jesus como o único suficiente Salvador, vai ser julgado pelas suas causas. Mas eu falo para você hoje como a primeira resposta que o profeta Abacuque recebeu de Deus. Pode ficar tranquilo, Abacuque, que eu estou enviando os babilônicos para destruir a cidade de Israel e fazer o meu povo se consertar diante de mim. Isso que Deus falou para o profeta Abacuque. Eu estou vendo tudo e eu vou dar o castigo. E o castigo foi o rei Nabucodonosor II chegando, os babilônicos, os caldeus na terra de Nimrod, que eles foram no estado de Israel e saquearam, destruíram, virou escombros, entulho de lixo a cidade de Israel e Jerusalém. E com isso pegou os sábios, o povo de Israel, os sobreviventes, levaram para a Babilônia, que é a atual Iraque. Ainda tem a segunda reclamação e a segunda resposta de Deus. Mas eu falo uma coisa para vocês. Crê nesse poderoso Rei Salvador Jesus Cristo. Que Jesus Cristo, ele te ama e escuta suas orações como o profeta Abacuque. Ele reclamou ao Senhor e o Senhor deu a resposta para ele. Mas crê que Jesus te ama e te quer bem. O que você está passando hoje, entregue tudo na cruz de Cristo. Que Cristo, ele fala e ele relata que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Crê nessa palavra, que Jesus te ama e te quer bem. E vamos depois, no próximo vídeo, saber qual é a segunda reclamação de Abacuque. Crê nessa palavra no nome poderoso e maravilhoso de Jesus.